Olá, igreja. Boa noite a todos. Ok. Logo na entrada, tem uns pequenos palitos. Aos que pegaram, ótimo. Aos que não pegaram, se ainda tem, por favor, fiquem onde está. Para a gente não fazer um tumulto aqui, tá bom? Mas é interessante esse pequeno palito. Eu peço para que todos vocês possam colocar ele assim. Será que vai ficar aqui? Isso. Não precisa ser alto, pequeno, só essa pequena expressão, tá bom? Essa pequena dinâmica, acredito que alguns já possam ter conhecimento. Mas se você já tem esse conhecimento, por favor, não fuxique ao lado do outro. Por favor. Tá bom? A gente viu, não foi? A aula. Não fuxique ao lado. Por favor. Tá bom? Bom, vamos lá. De princípio, eu peço a todos que, por favor, tentem soltar ele na sua mão. Tentem soltar ele na sua mão. Novamente. Pega o palito de novo. Pegou? Tente soltar novamente da sua mão. Ok? Interessante isso? Que bom. PC, não assistiram bem algumas aulas aqui, viu, PC? O povo não está ouvindo legal. Não estou ouvindo legal. Alguém aqui escutou falando solte? Eu falei, tente. Tente soltar na sua mão o palito. Eu não falei solte. Eu falei, tente soltar o palito. O interessante disso é que na obediência, ou você obedece, ou você desobedece. Não existe tentar obedecer. Ou você acerta, ou você erra. O que vamos hoje, juntos, e mensurar aqui, navegar um pouco, é lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo 13, versículo 1, tá? Ele vai fazer uma breve para vocês. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Amém? Essa história vai falar de dois personagens. O profeta novo e o profeta velho ou idoso. Vai depender muito da linguagem que está a sua Bíblia. Tá certo? E é uma história de mistério e, ao mesmo tempo, de profundas lições que vamos aprender juntos aqui. Vamos ler juntos e vamos narrar todo o conhecimento que possamos suprir, que vem da parte de Deus. Com essas lições, a gente vai compreender bem que não existe tentar. Não há como tentar. Ou obedecemos ou desobedecemos. Tá bom? Deus irá nos confrontar com uma verdade dura nessa leitura que vamos aqui fazer juntos. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1. Todos lá, por favor, vamos ler juntos. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar o incenso, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso, e aqui ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei de Jeroboão ouviu o que o homem de Deus clamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no! Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então, verso 6, então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal.
o rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho de onde tinha vindo de Betel. Vamos ficar aqui até o verso 10, tá bom? Para a gente continuar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um profeta novo, cheio de vigor, cheio de amor, cheio de zelo e cheio de obediência para com Deus, e confrontou com o altar de Jeroboão. Jeroboão é o primeiro rei de Israel. Após a divisão, após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, e alguns das tribos não aceitaram Roboão, filho de Salomão, como seu sucessor. Então, 10 das tribos escolheram Jeroboão para liderá-los. Assim, digamos, para que podemos compreender quem era Jeroboão. Certo? Enviado por Deus para confrontar o altar de Jeroboão, por medo de perder o seu reino e a lealdade do povo e a sua ambição, Jeroboão levava a adotar justamente isso, a idolatria, aquilo que o povo naquele momento estava precisando. O povo naquele momento ali, na visão de Jeroboão, estava querendo algo para que visse ou que tocasse. E assim, infelizmente, foi que ele conseguiu reger uma certa quantidade de pessoas, né? O profeta novo, ele foi enviado por Deus. Ele começou uma boa obra. Ele seguiu tudo aquilo que Jesus tinha ordenado a ele. Ele foi, confrontou, disse o que tinha que ser dito, como assim o Senhor falou, recebeu uma proposta, mas se negou porque Jesus disse que não era para ele comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Ele ouviu isso. Começou uma ótima trajetória a ele. Tá bom? Ele recusou-se de comer, de beber e de seguir o caminho retornando ao mesmo. Nesses 10 primeiros versículos, podemos tirar uma pequena lição. O ministério dele começou com muita clareza. Quando ouvimos a voz de Deus, é interessante, e o desafio ainda maior é se manter fiel. Começou bem zeloso, começou bem atento, começou bem temente a Deus. Mas nessa lição, começar é ótimo. Mas o mais duro ainda é continuar, ser fiel. Tá bom? Vamos continuar a leitura no verso 11. Todos lá? Quero que todos acompanhem junto comigo. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia. E também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então, disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de o selarem o jumento, ele o montou. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado abaixo de uma grande árvore. E lhes perguntou: você é o homem de que Deus veio de Judá? Sou, respondeu o profeta novo. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você. Nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, assim disse o profeta idoso: não coma, não beba, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse: por ordem do Senhor, faça-o, volta com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O profeta idoso disse: eu também sou profeta. Quantos tem por aí? Eu também sou profeta. O idoso, né? Naquele exato momento, a gente fica perguntando. O profeta novo, ele recebeu a voz do Senhor. Deus falou com ele,
certo? Ele ouviu o que Deus mandou ele fazer lá na cidade de Betel, ok? E uma voz veio de um outro ser, ou de uma outra pessoa, dizendo a ele fazer algo contrário. Só pelo fato dele se dizer profeta, o jovem arregalou os olhos e deu ouvido. Se o profeta novo, ele tinha tamanha intimidade com Deus, por que será que naquele exato momento ele não se perguntou, ora, o Senhor não falou comigo? Algo tem de estranho aí, porque está indo confronto aquilo que o próprio Deus falou direto comigo. Eu acredito que ele não iria interceder e muito menos contradizer a palavra que ele mesmo tinha dito. Se ainda isso fosse acontecer, eu acredito que Deus poderia ele mesmo vir falar comigo. Mas mesmo assim, o profeta jovem deu ouvido, né? Esse profeta, o idoso, infelizmente ele vivia em comodismo. Ele era um ser preguiçoso, inatuante, inativo. Ele não era uma pessoa ativa, certo? E um comentário que vamos fazer para didático agora, peço que você possa abrir lá em 1 Provérbios, capítulo 32, para a gente compreender bem o quão estava complicada a vida do profeta idoso. Provérbios, capítulo 1, versículo 32 ao 33. 32 ao 33, que diz: Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos o levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer do mal algum. O interessante é que, em algumas versões, se utiliza como uma tradução até a palavra tolo. Tolo. Preguiçoso. Então, esse profeta idoso, ele estava nessa margem. Ele estava com suas belas vestimentas, e foi assim que ele foi também reconhecido pelo profeta novo, certo? E, para a gente compreender tamanha maldade e inatividade da palavra de Deus na vida desse profeta. Uma outra pergunta que você faz é, já que esse profeta já estava em Betel, por que não foi ele escolhido por Deus para que fosse combater o altar de Jeroboão? Por esse motivo mesmo. Ele era uma pessoa totalmente inapta. Ele era uma pessoa totalmente mórbia. Sem trabalho algum. Nada fazia, né? Porquanto fosse rebelde à boca do Senhor. O profeta idoso usa a autoridade espiritual do passado para confundir o presente. Mente dizendo ter recebido revelação para contradizer uma ordem direta de Deus. Nesse pequeno trecho, podemos dizer que, como lição, nem toda voz profética é confiável. Nem toda voz profética é confiável. Quem já foi usado por Deus pode ser instrumento de engano também, se não estiver alinhado com a palavra de Deus. Vamos continuar a leitura a partir do verso 19. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Verso 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Ele foi rebelde, não foi? Ele desobedeceu, não foi? Eu acredito que ele não tentou, de repente, nem sequer conjecturar para si próprio. Mas ele foi, ouvindo uma voz de engano, ele comeu, ele bebeu, e pelaquela mesma fonte, aí sim, foi o momento que Deus falou com aquele profeta idoso. Esse exato momento Deus falou com ele mesmo.
e profetizou o fim do profeta novo. O profeta novo, ele cede à voz do ancião e desobedece ao Senhor. Ele não consultou a Deus apenas, confiou na aparência de uma autoridade que aquele profeta tinha. Deus envia, naquele exato momento, um julgamento de imediato. Deus ainda foi tão bom, olhando para um certo ponto, que ele permitiu que o rapaz ainda comesse e bebesse a sua última refeição. Que ele poderia nem permitir isso. Naquele exato momento que ele pudesse dar o primeiro passo, retornando, ele já poderia ser morto, por sua desobediência. Como muitos e outros fatos que Deus não foi tolerante. Desobedeceu, o ato ocorreu, o ato de morte. Algo bem interessante hoje para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, é uma acusação direta que ocorre, por mais simples que seja. Eu acredito que algum de vocês aqui possa ter, em algum momento da vida, ter cometido alguma coisa, de repente, utilizado alguma palavra que não é agradável, alguma palavra que contradizesse a moral, a ética, ou alguma agressão verbal com alguém, e naquele exato momento você, cristão, deixou recair, se resguardou, falou algo. Alguém aqui já escutou? Olha o crente. Alguém já escutou isso aqui? Olha para o crente. Mas olha, rapaz, o crente fez isso aqui e quer ser o santo. Naquele exato momento, você foi autocondenado pelaquela pessoa. Infelizmente. Então, ser obediente, ser fiel e continuar. Porque o julgamento ele é de imediato. Hoje, graças a Deus, até então a sua misericórdia nos cobre, ele ainda permite, ainda tem tolerância para que a gente possa reconhecer o erro que cometemos. Por isso que ele é muito misericordioso. Porque se de repente, diante das nossas desobediências diretas, a gente recebesse um castigo, como que seria isso? Como que seria esse fato? Como que estaríamos hoje? Não é verdade? Continuando juntos, a partir do verso 23, peço que todos, por favor, estejam lá. Enquanto o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou, o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver, estendido ali, como um leão ao lado dele, e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o selaram. Ele foi ao encontro do cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, não tinha ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs em seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha-o os seus ossos os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. A desobediência ainda é mais grave quando literalmente abandonamos a verdade. A voz daquele que você ouviu quando assim você disse: eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e reconheço me render e aceito o batismo como remissão dos meus pecados. E a voz de Deus, literalmente, irmãos, não se contradiz. Essa pequena interação que tivemos logo no início é um pequeno semblante, muitas das vezes. Uma coisa algo e simples. Ouvir.
nós não conseguimos muitas das vezes, eu também cometi a mesma coisa. Jogava diversas vezes. Era uma caneta. Então, eu não conseguia ouvir bem, porque o tentar, ele não existe. O tentar, literalmente, ele não existe. O que existe, às vezes, é uma força de vontade, mas no fim, ou você acerta ou você erra. Não existe meio termo. Obedecer ou desobedecer. Um leão encontrou ele no caminho e o matou. No verso 24, a gente encontra essa lição. O juízo veio exatamente como Deus tinha dito. O leão devorou o corpo do jumento? Não devorou o corpo do jumento. Temos escolhas. Podemos ser o profeta do verso 1, quando ele estava cheio de amor, de obediência, ou podemos ser o profeta do versos 24. A gente confundiu, escutou a voz dos outros, em vez da voz suprema, na qual ele tinha um contato direto, na qual hoje nós temos contato direto. É isso aqui. A lição começa muito bem, suficientemente. Precisamos tentar ser fiéis cada vez mais na direção de Deus. O fracasso do profeta é um alerta para todos nós hoje. Não troque a voz de Deus por tradições, experiências passadas ou discursos bonitos, belos, agradáveis aos seus ouvidos. Aí me recorda sobre Gálatas capítulo 1, versículo 8, mesmo que um anjo venha do céu e profetize um outro evangelho que o amaldiçoe. Então, verifique, analise, porque o que está literalmente em jogo é a sua vida. Esse jovem, ele teve sua morte de imediata. Eu sempre gosto de falar uma coisa, que todos aqui estamos super bem, graças a Deus. Jesus pode vir daqui a pouco, ou até uma topada fazer com que eu encontre com Ele. Então, que possamos mantermos sempre obediência às sãs palavras, às sãs escrituras. Para nós concluirmos, a fidelidade à voz de Deus é muito mais importante. Não importa quem fala, não importa o título que ele tenha, se contradiz com a palavra, faça ao contrário, evangelize ele. Mostre a ele o caminho certo. Repreenda. Diga, ops, não foi assim que a palavra de Deus diz. Não é bem por aí. Porque é a sua vida que vai estar em jogo. O profeta novo, ele representa o zelo, literalmente, de uma espiritualidade ingênua. Ele foi muito ingênuo. E o profeta idoso que falamos, ele utilizou hoje podemos ver como a astúcia de Satanás no meio ou no mundo religioso. Certo? Jesus, que temos que ter cuidado. Graças a Jesus, devemos ter o devido observância, cuidado, zelo, junto ao seu lado, caminhando. A palavra obediência, muitas das vezes, ela pode ser dita até... coisa besta. Irmãos, não é. Obediência é a primeira seta que diz caminho do céu. Nesse caminho que se chama Jesus, a primeira seta é obediência. Porque a fé está atrelada a ela. Então, que possamos juntos, cada vez mais, por mais simples que seja, até a aula que nós tivemos aqui, seja obediente. A palavra nos ensinou, na aula do PC, como devemos agir por algo parece ser pequeno, mas é enorme. E isso no nosso dia a dia, no nosso parecer, até mesmo nas nossas próprias intenções, devemos ser obedientes a ela, porque por meio dela somos julgados. E eu finalizo perguntando, quem tem guiado a sua jornada? A voz do Senhor? Ou as vozes que parecem piedosas, doces, e no mundo de hoje, muito motivacionais. Mas literalmente eles podem desviar vocês, me desviar do caminho que é perfeito e que é excelente, que se chama Cristo Jesus. Sermos obedientes, hoje e sempre, à nossa ida e até a vinda de Jesus. Que Deus possa nos abençoar.